quatro grandes mulheres, quatro grandes pintoras impressionistas. Marie Braquemont, Eva Gonzalez, Mary Cassatt e Berthe Morisot. Vamos falar sobre elas depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre quatro grandes mulheres que foram quatro grandes pintoras impressionistas, mas vamos falar sobre elas não apenas por elas como pintoras, não apenas sobre a questão formal, mas vamos falar também sobre o que elas estavam fazendo enquanto pintoras impressionistas. Mas antes, vou pedir para vocês já deixarem o like aqui no vídeo, que me ajuda muito, e também, caso ainda não sejam inscritos no canal, vou pedir para se inscreverem, agradeço muito, me ajuda demais, e vamos falar sobre elas. Essas quatro mulheres são Marie Braquemont, Eva Gonzalez, Berthe Morisot e Mary Cassatt, que são quatro mulheres que são muito reconhecidas enquanto artistas impressionistas, que são, inclusive, apesar de talvez nominalmente menos conhecidas, acho que entre as quatro, a Berthe Morisot e a Mary Cassatt são as mais conhecidas, mas ainda que elas não sejam majoritariamente tão conhecidas quanto os homens no movimento, evidentemente nenhuma delas tem um nome tão reconhecível quanto Monet, Renoir, ou Manet ou Degas, mas ainda assim são mulheres que têm a mesma importância que os homens no movimento e inclusive elas eram reconhecidas como tal pelos próprios. E isso é uma coisa muito interessante. Nenhum deles achava que elas não tinham que estar ali por serem mulheres. Nenhum deles tentou barrar a presença delas por serem mulheres. Nenhum deles achou que elas tinham menos capacidade ou que elas não podiam compartilhar o espaço deles por serem mulheres. O único deles que talvez tivesse um traço assim, de um pouco mais de machismo, talvez fosse o Degas, mas o Degas não é exatamente machista. O Degas era nihilista e misantropo e odiava a humanidade. Ainda assim, ele era extremamente próximo da Mary Cassatt, extremamente próximo, e o trabalho um do outro, o trabalho de um influenciou muito o trabalho de outro. Corre uma lenda que uma vez ele teria dito que nenhuma mulher teria o direito de pintar tão bem quanto a Mary Cassatt pintava. Se de fato ele disse isso, não é um fato, ninguém sabe, mas existe essa lenda, mas isso não impediu que ele respeitasse profundamente o trabalho dela, assim como o trabalho das outras, e também ela como pessoa, de forma que eles formaram uma relação extremamente próxima até o final da vida deles, sendo que o Degas terminou sua vida assim quase como um ermitão, né? Ele quase não tinha mais contato com ninguém, ele foi se isolando ao longo da vida. A natureza da relação exata ninguém sabe, tem muita especulação, tem muito livro, tem até uma peça de teatro que tenta imaginar exatamente o que acontecia entre os dois, até porque nenhum dos dois nunca se casou, mas ninguém pode bater o martelo e dizer de fato o que aconteceu. Mas o que importa é que elas eram todas muito bem aceitas no grupo, elas eram muito respeitadas, inclusive, e foram, inclusive, algumas alunas, dos impressionistas. Elas foram muito sempre participaram das exposições impressionistas com eles, convidadas pelos próprios. A Berthe Morisot se casou com o irmão do Manet, então ela foi mãe da sobrinha, se tornou parte da família e virou mãe da sobrinha do Manet. A Eva Gonzalez, por muito tempo, foi a única aluna do Manet e também é visível a influência de um no outro, assim. O Manet, por exemplo, gostava tanto do trabalho da Berthe Morisot que no quarto dele ele tinha uma parede inteira de trabalhos dela. Então, é muito interessante a gente ver que já naquela época elas foram muito bem recebidas pelos homens do grupo, era um grupo grande, muito unido, muito coeso e tratadas de igual para igual e posicionadas em termos de exposições e de trabalho de igual para igual. Das três, a Mary Cassatt era a única americana e ela, Mary Cassatt, a Berthe Morisot e a Eva Gonzalez vinham de famílias assim de classe média alta, famílias bem de vida, que puderam pagar pela sua educação em arte. Mas tinha aí um porém. Como eu já falei em vários outros vídeos sobre o impressionismo até agora, a carreira das mulheres é dificultada por uma questão.
quando um aluno, ele ia estudar arte numa academia formal, e as academias formais dominavam todo o sistema de arte até então, ele tinha uma série, como se estivesse na faculdade, uma série de disciplinas a fazer, né? Então fazia uma, depois outra, depois outra, depois outra, e às vezes essas matérias funcionavam como se fossem pré-requisitos para outras, né? Então você tinha que fazer aquele esquema todo certinho. E chegava num dado momento no qual era importante, né, uma das cadeiras, né, uma das disciplinas era estudar modelos vivos que eram sempre homens nus. E aí, nesse momento, a carreira das mulheres encontrava um elemento aí, né, uma impossibilidade prática, porque não era considerado decente nem moralmente aceitável que as mulheres desenhassem homens nus, aprendessem a desenhar com modelos nus, então a educação delas ficava estagnada aí, e aí elas ficavam numa espécie de, né, no catch-22, porque como é que elas iam continuar a estudar se elas tinham que fazer essa disciplina e elas não podiam fazer essa disciplina que impedia que elas continuassem a formação. Então, a família da Mary Cassatt, a família da Berthe Morisot e a família da Eva Gonzalez pagou uma formação privada para elas, né? Se elas não podiam fazer, né, tipo, todo o curso normal numa academia de arte formal, elas tinham aulas particulares que foram propiciadas pelas suas famílias. A Mary Cassatt, inclusive, saiu dos Estados Unidos para estudar em Paris e, como eu já disse, né, a Eva Gonzalez, por exemplo, foi aluna do Manet. A Marie Braquemont não tinha a mesma possibilidade, a família dela não tinha essa grana, então ela era autodidata. E uma coisa que as quatro, né, ela estudou sozinha, ela aprendeu sozinha, e uma coisa que as quatro fizeram é que elas quatro juntas iam, ou, né, uma ou outra, mas elas também meio que se formaram um grupinho delas lá, e elas frequentavam muito o Louvre, onde elas copiavam os grandes mestres, coisas que não só elas faziam, tá? Todos eles faziam, inclusive foi assim que Degas e Manet se conheceram, quando o Manet viu o Degas copiando um Velázquez, não me conformo com a história, copiando um Velázquez a lápis, elas faziam a mesma coisa, né? Então elas muitas vezes iam juntas e treinavam juntas no Louvre, desenhando à mão. Mas tem mais uma coisa que é muito interessante aí. Como eu disse, né, a Berthe Morisot se casou com o irmão do Manet, teve uma filha que era a sobrinha dele. A Mary Cassatt nunca se casou. A Marie Braquemont se casou e eventualmente acabou abandonando a carreira porque teve filhos e tal. Então, assim, para além dessas questões biográficas delas, elas estavam vivendo ali num momento em que a questão feminina também, inclusive a Mary Cassatt foi uma super sufragista, ela se envolveu no movimento sufragista, sim, incrível. Mas a gente tem que lembrar, né, como eu já falei outras vezes aqui, que o movimento impressionista ele aconteceu num momento em que a sociedade estava mudando muito, né? Era uma sociedade que estava tendo um avanço tecnológico como nunca havia tido até então. A gente pode quase como fazer um paralelo com a época que a gente está vivendo hoje, agora, né, com a nossa revolução da informação, né, com a revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, agora. Porém, naquela época, eles viviam uma situação parecida em diferentes proporções, é claro, né? A sociedade estava ficando mais urbanizada, mais industrializada, cada vez mais, né, você tinha pela primeira vez a Europa inteira coberta por uma malha ferroviária, isso já foi pós-revolução industrial, então você tinha produtos industrializados, você tinha produtos feitos em massa, em grandes quantidades, a sociedade estava ficando cada vez mais urbanizada, você tinha mais mobilidade social, você tinha mais possibilidades de ascensão social, você tinha uma classe média maior do que nunca, a classe média que era o centro da vida social, que era o centro dos valores, né, que era o centro da ética daquela sociedade. E as mulheres, evidentemente, não estavam fora disso, né? E essas mulheres aqui, elas estavam pintando não apenas como todos os impressionistas faziam, né? Eles faziam, de certa forma, uma antropologia urbana, né? Uma etnografia urbana com as suas pinturas. Eles mostravam que sociedade era essa que estava surgindo, que sociedade urbana, que sociedade de massa, que sociedade industrializada, massificada era essa que surgia, né? Naquelas que viriam a ser as grandes metrópoles do mundo. Mas, para além, elas estavam mostrando também como as mulheres viviam nessa nova sociedade. Então, a gente vê, sim, imagens de mulheres ocupando espaços públicos, a gente vê cenas de mulheres, né, ocupando os lazeres da cidade, né, os teatros, os parques, as praias, né, os espaços das cidades, mas a gente vê também muito cenas domésticas, né, como essas mulheres viviam
né, com os seus filhos. Você vai ver muitas cenas domésticas de mães com crianças. A Mary Cassatt, por exemplo, que nunca se casou, nunca teve filhos, mas ela tinha uma família enorme, ela tinha um monte de irmão, ela tinha um monte de gente. Então, assim, ela era aquela tia de um monte de crianças, então ela estava sempre rodeada por muitas crianças, por exemplo, e ela pintava, se ocupava muito desse tema da maternidade. Então, essas questões femininas estavam sempre muito presentes, né, na obra de todas elas. A maternidade, o casamento, a vida doméstica, o gerenciamento da casa, o cuidado com as crianças, o cuidado com os filhos, o amor materno, né, a doação materna. Tudo isso era muito presente, ao mesmo tempo que elas também estavam mostrando quem eram essas mulheres nesse novo espaço público. Quem era essa mulher urbana, quem era essa mulher que saía de casa, quem era essa mulher que iria sozinha ao teatro ou à ópera, quem era essa mulher que começava, né, que tomava espaço nessa nova cena social que estava aparecendo. Então elas estavam fazendo também, de certa forma, uma etnografia feminina ao mesmo tempo que feminista, porque as suas mulheres, né, não são apenas retratadas como musas ou retratadas como objetos de observação, objetos de admiração apenas, mas essas mulheres que a gente vê muitas vezes em cenas muito cotidianas, em cenas muito comuns, em cenas muito simples, né, do dia a dia delas nessa sociedade nascente, mas a gente consegue perceber que elas estão retratando e pintando aqui mulheres que tinham vidas internas muito ricas, mulheres que são sujeitas, né, das suas próprias vidas, mulheres que são sujeitos, né, dos seus próprios cotidianos, das suas próprias relações, dos seus próprios interesses. Elas estão dizendo, as mulheres não são apenas as para serem fotografadas, retratadas no caso, né? Mulheres são para serem vistas como seres humanos complexos que são, pessoas, né, com sujeitos de subjetividade, sujeitos de interesse, de consciência, pessoas que têm suas dores, suas alegrias, seus interesses, suas decepções, seus sonhos, suas aspirações, suas vontades, suas autonomias. Então elas estão fazendo uma coisa muito rica, muito bonita aqui. Essas mulheres são simplesmente sensacionais. Se vocês não conheciam o trabalho delas, busquem. Espero que gostem tanto quanto eu gosto e que percebam, né, o quanto elas avançaram a causa da representação feminina na arte, né, para muito além de ser bonito ou menos bonito, ou das questões técnicas todas que também eram super presentes no trabalho delas, mas como a representação feminina ganhou muita camada, ganhou muita peso, né, ganhou muita dosagem com a presença delas. Espero que tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!